Eu tive que fazer uma escolha. Continuar da forma que eu estava ou tentar reprogramar a minha mente. Eu tive que aprender a fazer isso, aprender a reprogramar a minha mente. Eu tive que aprender a colocar os meus pensamentos em ordem, alinhar os pensamentos. Meus pensamentos pareciam um emaranhado. Sabe quando você tem um novelo de linha, de lã, né? Que é aquele novelo grande que acaba embolando tudo, e você fica ali procurando a ponta daquele novelo, desesperadamente. Assim eu estava. Eu estava de uma forma assim que eu deitava para dormir e os pensamentos eram tantos, eu pensava em tudo junto e misturado, tudo junto. E quando eu acordava com os mesmos pensamentos. Era como se a minha mente não desligasse. Então eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Eu precisava fazer alguma coisa por mim. Porque quando acontece isso com a gente, não são os outros que podem fazer alguma coisa. A gente pode buscar conselhos, podemos. Podemos esperar que alguém venha nos ajudar de tal forma. Sim, pode, mas só que tem coisas que é dentro da gente. Tem coisas que a gente que tem que entender o que está acontecendo aqui dentro, no interno, para a gente poder resolver. E eu decidi que eu ia sair da zona de conforto, que na verdade sabemos que não é tão confortável assim. E quando eu tomei essa decisão, assim, eu não esperava que ia dar certo. Porque eram tantos anos que eu estava passando, vivendo a mesma coisa, a gente fica tipo num loop, né? Como uma programação de computador que fica pegando as informações, né? E fica ali rodando da mesma coisa, fazendo a mesma coisa, até achar realmente a informação que a pessoa que deu o comando, né, queria receber. Então, assim, a mente da gente às vezes fica dessa forma, até que a gente decide reprogramar. Eu estava num estado que parecia assim, imagina um recipiente, você está com um recipiente com água, uma água barrenta, e você fica ali sacudindo esse recipiente, sacudindo. Chega um momento que você tem que parar para o barro assentar para você utilizar essa água. Se isso não acontecer, não tem como utilizar essa água, porque ela está muito barrenta, ela está muito suja. Então, se nós não paramos para assentar os pensamentos, a gente não consegue fazer nada útil. A gente até tenta fazer, mas a gente não consegue fazer. E quando eu decidi fazer isso, parar para centralizar meus pensamentos, que eu nem imaginava o que eu estava vivendo, porque assim, muitas das vezes a gente vive achando que está tudo correndo às mil maravilhas, tudo normal, mas acontecendo coisas e coisas e coisas na nossa vida e a gente nem imagina que é o nosso emocional que está uma turbulência. E quando eu decidi e eu vi que estava dando certo, eu falei, eu preciso falar para as pessoas. Porque eu achei um pouco egoísmo da minha parte eu reter essa informação. Porque eu imagino que tem muitas outras pessoas que também estão passando pelo mesmo que eu passei e nem sequer imagina que pode ser o seu emocional que está trazendo
essa bagunça toda para a sua vida. E eu falei, eu preciso contar. Eu preciso perder a vergonha de falar, porque eu não queria de jeito nenhum gravar vídeo. Não queria. Porque eu não tenho jeito para estar de frente da câmera, falando, passando algum tipo de informação. Eu acho que eu não tenho, mas a gente pode desenvolver, não é? Se é para ajudar alguém, a gente tem que esquecer a nossa vergonha e a gente tem sim que se colocar de uma forma que a gente pode ser útil, sim. Então eu decidi contar o que aconteceu comigo para que todos que estejam passando pelo mesmo problema possam realmente parar e refletir. Será que realmente tem acontecido alguma coisa comigo e eu não estou percebendo? Foi assim que aconteceu. Eu não estava percebendo. De fato, eu não estava percebendo. Eu estava vivendo dia após dia o mesmo dia. Como assim? Sim, porque os pensamentos eram os mesmos. Como eu já disse, eu amanhecia pensando os mesmos pensamentos. Se você tem pensamentos que não estão te levando a avançar, você tem que começar a observar esses pensamentos e tirar, ou seja, trocar, né, os pensamentos. Tirar os pensamentos ruins que não estão te levando a nada, a lugar nenhum, e trazer pensamentos bons. Mas, Márcia, isso é possível? Sim. Sim, eu digo que é possível porque eu consegui fazer isso. Eu consegui ajustar os meus pensamentos para que novas coisas entrassem na minha vida. Porque enquanto a gente não entende que nós mesmos é que fazemos a diferença em nossas vidas, a gente não consegue fazer. A gente fica esperando as coisas acontecerem. E as coisas acabam não acontecendo, não acontece nada de diferente. Por quê? Porque eu estou pensando da mesma forma, estou agindo da mesma forma. Porque nós sabemos que pensamentos geram sentimentos que geram reações. Às vezes, as reações que nós temos não é nem em relação ao outro, é em relação a nós mesmos. Às vezes nós destruímos as nossas vidas para atingir o outro. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. O famoso chicotear a si mesmo para doer no outro. Eu sempre ouvi isso e eu não entendia bem o que é chicotear a si mesmo para doer no outro. É a gente fazer algo que nos faça mal, achando que o outro vai sentir. E quem sente no final somos nós mesmos. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu tinha que reprogramar tudo, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, para que eu viesse a ter outras atitudes, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque eu comecei a me esquecer dos outros e focar em mim. Eu comecei a buscar novas coisas para minha vida. Então, assim, quando eu queria sair daquele estado que eu estava e eu não estava conseguindo, eu tive que planejar algo, uma estratégia para poder eu conseguir sair daquele estado. E eu comecei a falar, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar o foco das pessoas, porque o meu foco estava lá fora. É como você estar dentro de casa com a cabeça do lado de fora, na janela, lá fora. Esperando alguém precisar de você, esperando alguém lembrar de você. Enfim, seu pensamento está lá fora. Aí quando você traz para dentro, você começa a querer fazer coisas novas.
Aí tem que decidir o que fazer. Então, a primeira coisa que eu decidi a fazer é adquirir conhecimento. Eu decidi estudar. Eu falei, não, eu tenho que alinhar meus pensamentos para eu poder trazer conhecimento e eu transformar a minha realidade. Só que eu comecei a estudar e ainda não tinha alinhado meus pensamentos, eu não conseguia focar em nada. Em nada. Ainda continuava aquela bagunça na minha mente, ainda continuava eu pensando mais no externo do que em mim mesmo e as coisas não estavam acontecendo. Porque quando a gente decide mudar, não é da noite para o dia. Não, é uma luta constante de nós com nós mesmos. Pelo incrível que pareça, a luta não é com ninguém lá fora, é nós com nós mesmos. Então eu tive assim uma luta muito grande comigo, porque até então eu vivia para todos, menos para mim. Então eu tinha que aceitar primeiro viver para mim. Eu tinha que aceitar a estar comigo todos os dias dentro de casa, porque eu preferia estar lá fora com todos do que comigo mesma. E foi uma luta constante. E depois que eu comecei a adquirir conhecimento, eu não parei mais. Eu quis aprender mais, aprender, e eu comecei a ler livros, eu não gostava de ler livros, eu comecei a ler e comecei a transformar realmente a minha realidade. Eu comecei a trazer para a minha vida coisas que realmente eram úteis para mim, para o meu crescimento, porque só assim realmente eu tenho algo a doar para alguém que precisa. Porque só ficar rodeando em volta das pessoas não tem como. Você não tem nada a oferecer. Não tem nada. Porque você está vazia de si mesmo. Você fica ali buscando reconhecimento, aprovação, e você acaba esquecendo de formar você mesmo. Então, assim, quando eu entendi que eu tinha que me desenvolver, eu comecei a fazer tudo de vez. Tudo. Praticar o autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional. Eu não tinha inteligência emocional. Eu tive que fazer tudo. E hoje eu sou uma nova pessoa. E quando eu olho para trás, eu fico assim, como eu consegui viver tantos anos da forma que eu vivi? Como? Se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Tudo depende de uma decisão. Tudo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que parar, analisar a situação, ver o que precisa realmente ser ajustados e decidir o que vai fazer. E eu vou falar para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi decidir pegar o holofote e virar para mim. E começar a olhar as coisas que estavam acontecendo, que estavam me impedindo de avançar. E eram muitas coisas, muitas, que eu achava que estava tudo no eixo, tudo normal, mas na verdade não estava. As minhas emoções estavam bagunçando com a minha vida e eu não estava percebendo isso. E depois que eu entendi, como eu falei, eu decidi contar, perder a vergonha de estar de frente da câmera e contar para quem precisa ouvir o que eu tenho para falar. É possível você criar uma nova versão de você. É possível, sim. É possível você sair do lugar que você se encontra hoje. Talvez você ache assim, já não tem mais jeito. Eu já passei da idade. Não. É possível você
reprogramar a sua mente e criar uma nova versão de você, viver uma nova história. É possível sim. Não se entregue às circunstâncias. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, talvez seja um problema que nem eu vivi do emocional. Está preso a alguém, está preso a pessoas que não está te elevando, que não está ajudando, não está colaborando para você ser uma nova pessoa. Então eu criei esse canal e estou gravando vídeos exatamente para ajudar você que precisa mudar a sua história, ajudar você que precisa evoluir, que precisa sair do estado em que você se encontra. Talvez você está igual eu estive, vivendo como se tivesse com uma bola de chumbo presa no pé, ou como se tivesse dentro de um cárcere, como eu me senti por muitos anos, presa dentro de um cárcere e vendo a chave ao meu alcance, mas eu não conseguia pegar essa chave, abrir e sair. A sensação é horrível, mas você sabe que tudo está acontecendo dentro da sua mente. É coisa que você que tem que mudar. Então aprenda a controlar suas emoções, aprenda a mudar seus pensamentos. É difícil? É. Não vou falar que é fácil. Se eu falar, eu vou estar mentindo. E eu não gosto de mentir. Não gosto. Eu prefiro ser sincera. Não é fácil, mas é possível. Comece a trabalhar em você mesmo. Para um pouco, comece a analisar as situações. Saia desse lugar de vítima das circunstâncias que muitas das vezes a gente mesmo se coloca nesse lugar. E comece a reescrever a sua história. Eu creio que você pode. Eu creio que você consegue. E eu vou falar para você, é a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua vida. E eu vou ficar por aqui, não vou estender o vídeo, como eu falei nos outros vídeos. Eu quero não fazer um vídeo muito longo, para que você possa parar para assistir realmente e me acompanhar. Se você acha que o conteúdo que eu estou trazendo é relevante, pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece, então clica no sininho para receber as notificações, dê um joinha para o YouTube entender que realmente o conteúdo é útil, é relevante, e me acompanhe, que vai ser um prazer ajudar você a mudar a sua história. Vai ser um prazer estar toda semana trazendo conteúdo que possa te ajudar. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.